Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Vamos falar hoje sobre o jejum. Existem algumas leis muito poderosas que estão dentro do jejum. Quando você jejua, você está usando uma chave mestra. Eu vou repetir, toda vez que você jejuar, você está usando uma chave mestra. Só para você ter ideia, quando eu jejuo, eu fico muito mais sensível espiritualmente à voz de Deus. Quando eu jejuo, eu fico muito mais sensível para entender, inclusive, os mistérios que me cercam. É por isso da importância do jejum. Inclusive, o jejum ele tem um poder santificador na tua vida. Toda vez que você jejua, você está colocando termos à sua carne. Você está limitando a operação dela. Você está limitando a operação dela e você está exercitando e alimentando o teu espírito. Então, se você quer se tornar uma pessoa espiritual, você precisa aprender a jejuar. Por isso, convido você a ficar até o fim aqui desse vídeo, porque eu vou ensinar você a como jejuar de maneira efetiva e poderosa. Quer aprender? Se você quer aprender, coloca aqui seu amém nos comentários e declare assim: eu quero jejuar. Tá? Escreve aí, eu quero jejuar. Como muitos de vocês sabem, nem sempre é fácil jejuarmos. Tem momentos, na verdade, que a nossa carne, ela grita por um pedaço de comida. Se você já jejuou por muitos dias, você sabe do que eu estou falando. E tem gente que diz assim, não, eu acostumei a jejuar. Aquela pessoa não jejua muito. Porque quem jejua sabe que por mais que você acostume, ainda você, em vários momentos, você é provado de permanecer no seu jejum. Porque não é só disciplina, é temor de Deus também. Então algumas pessoas começam a jejuar e muitas vezes elas não têm o temor de Deus para continuar. E na verdade grande parte dos cristãos não jejuam. Eu sei que é uma coisa dura de se falar, mas muita gente não pratica o jejum. Na verdade, as pessoas que praticam o jejum intermitente jejuam muito mais, às vezes, não sempre, mas às vezes, do que muitos cristãos. E eu tenho aprendido que jejuar é uma lei espiritual para que eu me movimente em meu propósito. Quando você jejua, você tem mais facilidade de andar em seu propósito. E eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim: Deus é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais abundante do que pedimos ou entendemos, segundo o seu poder que opera em nós. Você sabia que o jejum é a porta de entrada para o poder de Deus? Não sabia? Então, a partir de hoje você vai saber. O jejum é a porta da entrada para o poder de Deus. E mais, é a porta de entrada também para uma relação mais próxima e mais íntima de Deus. Olha como isso é forte. É a porta de entrada para uma relação mais próxima, uma relação mais íntima com Deus. E se você quer isso, se você quer se aproximar de Deus, quer ser mais sensível à voz dele, quer senti-lo mais na sua vida, o jejum é um caminho que você vai ter que andar nele. Jejum libera favor, jejum libera poder, jejum faz com que sua carne ela esteja mais submissa ao seu espírito. Bem, o que é verdadeiramente um jejum? Bom, primeiramente eu quero falar o que o jejum não é, certo? Algumas pessoas elas pensam que o jejum ele serve para
que você seja uma pessoa mais religiosa. Não. O jejum não é para isso. O jejum também não é para você se vangloriar que jejua. Jesus disse que quando nós jejuarmos, nós deveríamos lavar o nosso rosto e não deveríamos estar comentando com as pessoas como um orgulho espiritual. Ao contrário, você não pode nem se mostrar contristado quando está em jejum, porque o objetivo do jejum não é esse. O objetivo do jejum não é que você esteja abatido, não é que você esteja desanimado, não é que você esteja triste, não. O objetivo do jejum é um propósito espiritual. Algumas pessoas já falaram que quando se está de jejum não pode falar para ninguém. Eles usam aquela passagem onde Jesus ele fala que somente nós e Deus devemos saber de algumas coisas. No entanto, quando se trata de um propósito coletivo, quando se trata de um propósito além de você, é importante, sabe, você comunicar com as pessoas da sua casa que você está jejuando e também você pode dar como testemunho para alguém que você jejua. Não, mas eu não acredito que tem que falar que a gente jejua. Mas a Bíblia relata que Jesus jejuou. A Bíblia relata que Jesus praticava o jejum. Então, se não fosse para a gente falar, por que a Bíblia iria falar? E existe mais de um tipo de jejum. Tá? Tem aquelas pessoas que fazem o jejum, e esse não é o jejum espiritual, tá? Eles fazem o jejum para perder peso. Eles chamam até mesmo de jejum intermitente. Eu já pratiquei o jejum intermitente. Sei que funciona, tá? Porque é uma coisa medicinal também. Claro que para jejuar, quem tem um certo problema de saúde, é bom sempre procurar um especialista para ver até onde o corpo físico aguenta, certo? Mas o jejum não é para perda de peso. O jejum também não é uma estratégia de manipulação para você conquistar algo particular de Deus e ao mesmo tempo mostrar que você é melhor. O jejum também não é um meio de atrair a atenção de Deus mais, porque Deus ele ama você já, tá? Deus já lhe ama, você não pode jejuar para isso. É como eu disse, o jejum ele é uma arma espiritual. É uma arma espiritual que você tem que aprender a usar. É uma ferramenta de Deus, é uma lei espiritual. Aquilo que governa a nossa vida, é regido por leis, certo? E se você quer que no espiritual sua vida seja governada por Deus, as leis espirituais, elas vão favorecer, eu quero que você entenda isso, elas vão favorecer o seu movimento no reino do Espírito. É por isso que em Isaías 58, verso 13 e 4, olha que texto interessante, Isaías 58, o Senhor declarou: por que dizem eles jejuamos e vocês não ouviram? Nós humilhamos nossas almas e você não se entendeu? Eis que no dia do vosso jejum procurais o vosso próprio prazer e oprimis todos os vossos trabalhadores? Eis que para a contenda e o debate jejuais e ferides com punho maldosamente, não jejueis como hoje, para que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Você tem que compreender uma coisa, o jejum não é para você ficar batendo boca com os outros, porque agora você é uma pessoa mais espiritual. Aqui esse texto ele é enfático nisso. Você não pode usar o jejum para se promover espiritualmente. Eu vou repetir. Você não pode jejuar para se promover espiritualmente. O jejum não é uma opção, é uma necessidade. Escreva aqui nos comentários, o jejum é uma necessidade. Cada pessoa que ama a Deus está chamado a jejuar. Jejuar é uma das marcas de um verdadeiro discípulo, de alguém que anda com Deus. Perguntaram para Jesus em Marcos 2,18, por que os discípulos de João o Batista e os
demais fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu para eles: é porque o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, então jejuarão? Jesus estava dizendo, vai chegar o tempo deles jejuar, há um tempo de você jejuar, mas tenha certeza que é melhor você jejuar no tempo que Deus ele irá falar com você. Tem tempos que você não deve jejuar, porque talvez você tenha uma certa idade e você não pode jejuar. Jesus disse, enquanto eu estou com eles, não tem necessidade deles jejuarem, mas vai chegar o dia que eles vão ter a necessidade, eles vão precisar jejuar. Ou seja, há um tempo de jejum. E aqui eu entendo uma coisa, que eu não posso ficar fazendo jejum apenas para romper, certo? Eu tenho que fazer também jejum com a direção de Deus. Porque jejum sem a direção de Deus é passar fome. Jejum sem a direção de Deus, sem Deus tá falando ao coração, pode ser um fardo pesado para você. Então, nós devemos jejuar em tempos de mudança, em tempos de rompimento, mas principalmente sempre que Deus nos dirigir. Em Joel capítulo 2, verso de número 12, tem um versículo aqui que diz assim, Joel 2:12. Portanto, agora diz o Senhor, voltai-vos a mim de todo o vosso coração, jejuando, chorando e lamentando. O jejum também é um meio de você voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Olha como o jejum ele é poderoso, ele é um momento também de profunda reflexão. Ou seja, quem jejua tem que ter cuidado. Eu, por exemplo, fico um pouco mal-humorado quando eu jejuo. Eu sou sincero aqui para vocês, é como diz um amigo meu, não dá para arrotar a espiritualidade. Eu sou uma pessoa com falhas, eu sou uma pessoa que tem os meus erros. E quando eu jejuo, eu fico muito irritado. Então eu tenho que estar me controlando, sabe? Para que eu não venha sair da linha. Mas isso também é um pouco, como é que eu posso falar? A falta do açúcar deixa a pessoa irritada. Assim como o sono, sabe? A pessoa que está com sono fica irritada. A pessoa que está em jejum, ela também fica um pouco irritada. Ela fica difícil de lidar com ela. E você tem que ter cuidado. Porque daqui a pouco você está jejuando, né? Mas ao mesmo tempo você está brigando com todo mundo. Você está sensível demais e isso não é bom, tá? Isso não é bom. E um outro detalhe, o jejum você pode fazer, o jejum total, que é só com água. Tem gente que diz que o jejum total é sem água. Eu não acredito, tá? Porque assim o ser humano não pode ficar muito tempo sem água. Então, para mim, o jejum total é o jejum que inclui água. E existe o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É aquele jejum que você estabelece algumas coisas que você quer abrir mão para poder jejuar. Então, eu já fiz o jejum do doce, eu já fiz o jejum de passar uma semana sem comer farinha branca, né, o pão, o bolo. Eu já fiz o jejum de não tomar café por uma semana. Eu já fiz vários jejuns, certo? Já fiz o jejum de Daniel de 21 dias, né, só com legume. Eu tenho muita dificuldade de largar a carne. Porque gosto de carne. Então foi um jejum bem difícil para mim. Mas enfim, cada um com a sua, eu posso dizer assim, com a sua limitação física, tá? Eu já fiz jejum do chocolate, certo? Eu já fiz vários jejuns. O jejum tem que custar alguma coisa pra gente, porque senão não é jejum, certo? Por exemplo, não adiantaria eu abrir mão assim, eu vou jejuar do arroz. Mas peraí, eu tenho voto de não comer arroz. Então esse jejum não vai me custar nada, porque eu já acostumei
Eu já acostumei estar sem o arroz. Ah, eu vou jejuar do refrigerante. Para mim não vai servir também, porque eu não bebo refrigerante. Certo? Eu não bebo refrigerante. Eu tenho o voto de não beber refrigerante. Então, para mim, não iria funcionar. Jejum da televisão? Bom, para mim iria funcionar, porque eu não assisto TV todos os dias, mas 1, 2 vezes na semana eu assisto, né? Principalmente quando eu tô assim um pouco com folga, daí eu consigo descansar um pouco e assistir. Então 2, 3 vezes por semana. Mas se eu tirar uma semana, já não vai ser tão fácil para mim, porque eu já não assisto, né? Então só assisto nos meus períodos de descontração, de descanso. Então tem que custar alguma coisa, tá? O jejum, ele tem que custar alguma coisa para você. Ele não pode ser assim ele não pode ser um jejum aonde não lhe custa nada, sabe? É fácil de fazer. Não, o jejum jejuar é uma disciplina espiritual, é uma prática para o corpo, para a alma, para a mente, né? Para o seu espírito, certo? Então é algo muito poderoso. Uma coisa que nós devemos entender também, que o jejum é algo por fé, né? Se a pessoa ela acha que não vai cumprir, é melhor ela não entrar, porque o jejum tem que ser algo por fé. E eu poderia aqui falar muito, né? O jejum é para buscar a presença de Deus, o jejum é para nos humilharmos diante de Deus, o jejum é para nos aproximarmos da presença de Deus, o jejum é para estarmos preparados para responder a um tempo que vamos viver ou estamos vivendo. O jejum é para buscar a direção também de Deus para determinada situação. Presta atenção. O jejum, tá? Inclusive é para buscar uma direção específica de Deus. O jejum também é para receber poder para o ministério, habilidade de Deus para um tempo novo que você está vivendo na sua vida. O jejum é para fazer frente a uma crise que você está enfrentando. Também o jejum é para vencer uma impossibilidade, tá? O jejum é para você vencer impossibilidades. Jesus disse em Marcos 10, 27, para os homens é impossível, mas para Deus não, porque todas as coisas para Deus são possíveis. O jejum também é para se consagrar e para apartar-se para Deus e para os seus propósitos. O jejum também é para ativar dons e chamados espirituais. O jejum é para receber um rompimento específico em nossa vida, certo? O jejum tem o propósito de nos afiar, afiar, escreve a palavra aí, afiar. O jejum me torna afiado no espiritual. Ele tem esse trabalhar no meu espírito, ele me afina, ele afina meus ouvidos, ele me dá uma capacidade maior, uma percepção maior, né? Eu estou num evento que nós vamos ter hoje à noite, eu estou em jejum, eu estou no propósito dos 91 dias de jejum e é fundamental para esse propósito que eu vou ter, para um evento que eu vou ter na semana que vem em Honduras, não me lembro se é semana que vem, eu acho que se não for é na outra ainda. Eu preciso estar afiado espiritualmente. É na outra, não é nessa. É na outra ainda. Eu preciso estar afiado, sabe? Para determinados momentos da minha vida. E o jejum, ele me facilita a minha percepção espiritual. Eu fico mais sensível ao ambiente, a pessoas. Eu fico mais ligado no mundo espiritual, porque teu corpo está submetido a uma lei espiritual, é como se ele estivesse deitado em uma lei espiritual e essa lei espiritual está governando ele. Então, eu estou falando para vocês, é algo muito poderoso. E o jejum também ele traz foco espiritual para que você possa receber as revelações e receber tudo que Jesus Cristo tem para você. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Não vou poder dar interpretação, porque eu tenho um evento hoje à noite, tá? Eu estou ao vivo aqui, mas não vou poder dar interpretação. Amanhã também, talvez eu consiga dar interpretação amanhã, mas hoje eu não vou conseguir, tá bom? Mas hoje às 18 horas estarei ao vivo na oração, não perca.
E quem vai participar do Código Profético, aliás, do Código Profético, não do Acelerador de Discernimento, se prepare, hoje às 19 horas vai ser sobrenatural, tá? Hoje vai ser sobrenatural. Eu estou me preparando, vão ser três chaves que vão ser entregues hoje e estou em consagração aqui. Até decidi falar do jejum porque vai ser algo muito forte. Amém, queridos? Deus te abençoe e que você esteja afiado também para o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E ó, 19 horas hoje, quem participa do evento Acelerador de Discernimento, não perca, vai ser tremendo. Um abraço a todos e até mais.